você está prestes a ver uma grande distorção da palavra de Deus. Você está prestes a ver uma grande mentira, que inclusive tem sido pregada nos púlpitos de diversas igrejas evangélicas. E o pior, além de ser pregada, muitas pessoas aceitam esta manipulação, essa distorção das verdades bíblicas, e que vem disfarçada sob o rótulo de piedade, vem disfarçada sob o rótulo de preocupação com a alma dos fiéis, quando na realidade não passa de uma manipulação, não passa de uma forma de conseguir usufruir, de conseguir sugar os membros, de conseguir sugar as ovelhas. Eu vou colocar um vídeo bem curto aí para vocês. Eu vou colocar embaçado por causa dos direitos autorais do YouTube, mas você preste bem atenção no que esse homem vai dizer. E você vai perceber a clara distorção que ele faz das Escrituras Sagradas. E aí a gente vai discutir sobre tudo aquilo que está sendo dito neste vídeo. Eu provo nesse livro aqui, à luz da graça. Se você não tem compromisso com o dízimo, a tua salvação está em risco. Pode não ser salvo. A primeira grande mentira que ele traz na fala dele, e a gente precisa já deixar isso bem claro, é que a salvação do crente está ligada à prática do dízimo. Ele está atribuindo a salvação do fiel a uma obra que ele possa realizar. E não somente isto, mas a perda da salvação implica, consequentemente, na condenação. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, se você não dá o dízimo, se você não tira o dinheiro do seu bolso e entrega na igreja, você vai para o inferno. E eu gravei um vídeo esses dias, eu até recomendo que você assista, entra aí no meu canal, procura, na verdade são 2 vídeos. Um que fala sobre o dízimo propriamente dito, lá eu vou expor as verdades escriturísticas a respeito desta prática. E o outro vídeo é justamente sobre a questão das lideranças tóxicas. E este homem, ele recorre a uma prática comum de líderes manipuladores. Ele quer fazer com que as pessoas sintam medo, para que aí sim elas possam ser manipuladas por ele. Então, ele oferece algo em troca. Aliás, ele está dizendo, olha, se você me obedece, se você me ouve, você não vai para o inferno. Já ao contrário, é verdadeiro. Se você não obedece o seu pastor, se você não se compromete com o sustento da obra, entre muitas aspas, você pode estar condenado ao inferno. E isso fica muito claro quando nós começamos a examinar as premissas que eles lançam para fazer com que as pessoas contribuam cada vez mais. Se você gosta de teologia, se você gosta de ensino bíblico, você vai perceber que a igreja evangélica, ela nasce, o protestantismo nasce de um sentimento de revolta para com os mercadores da fé. Você já ouviu falar das indulgências, onde as pessoas elas davam dinheiro para que a alma dos seus antepassados, de algum parente que já morreu, ou até a alma deles mesmos, fosse livrada do purgatório, ou diminuísse o seu tormento no purgatório, e assim ele poderia ir para o céu. Ou seja, a igreja ela nasce condenando esse tipo de prática para depois de 500 anos nós estamos já debaixo desse jugo novamente. E como eu falei no início do vídeo, sob o rótulo de preocupação com a alma dos fiéis. Porque existem muitos desses pastores que eles gostam de dizer, olha, na realidade nós estamos preocupados com a alma de vocês, então é necessário que vocês nos deem dinheiro. É necessário que vocês contribuam com aquilo que eles chamam de obra de Deus. E aí eu quero deixar uma reflexão já nesse ponto do vídeo para você. O que é a obra de Deus? Eu não quero trazer um clichê aqui, mas é algo que nós precisamos meditar. É algo que você precisa pensar a respeito do que se trata. Será que a obra de Deus se trata a respeito de parafernálias, de enfeites para o templo? Será que se trata das 4 paredes propriamente dita? É lógico que não. Inclusive, essas pessoas que recorrem a essas práticas, elas não estão interessadas nos fiéis. Elas não estão interessadas no bem-estar das ovelhas. Elas estão interessadas somente na prosperidade da obra deles.
Eles estão interessados somente no nome deles. Eles estão interessados somente na meta que eles têm que bater. E aí que se explodam os fiéis. Se eles estão dando os dízimos, se eles estão contribuindo, a igreja para eles está saudável. Pode estar acontecendo todo e qualquer tipo de problema. Você sabe do que eu estou falando. Inclusive, existem muitas igrejas onde os pastores são trocados quando a arrecadação cai. Ah, o cara foi colocado lá em determinado lugar, a arrecadação caiu ou ficou, né, monótona por muito tempo ali na mesma linha. Os caras vão lá e trocam ele. Tem que colocar um pastor que arrecada mais dízimo. Eles não vão lá para saber se a igreja está madura, se a igreja está espiritualmente saudável. Não, eles vão medir a qualidade daquela igreja, daquela congregação, pela o nível de arrecadação deles. E aí, inclusive, tem igrejas que fecham as portas, congregações que fecham as portas, por ordem de igrejas sedes, justamente porque não tem arrecadação suficiente. Então veja como essa questão da manipulação, essa questão da forma com que eles manipulam a mente das pessoas é extremamente séria. Inclusive ele está criando aqui, ou pelo menos repercutindo, uma heresia, dizendo que a salvação do cristão está ligada à prática do dízimo. Está ligado a uma obra que nós possamos fazer, quando a Bíblia é bem clara. Aqui eu já quero citar de cara, Efésios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz, olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, ou seja, nós não merecemos, não são por obras. Não é por nada que eu possa praticar. Inclusive, eu já vi pastores dizendo que se a pessoa não pratica o dízimo, nem o nome de Jesus pode expulsar certos demônios da vida desta pessoa. Então, para esse tipo de gente, a falta de contribuição financeira, a falta de valoração, e aqui eu estou falando de dinheiro mesmo, é requisito para que a pessoa vá para o inferno, e não a conversão da alma, e não a mudança de mente, não o encontro com Jesus Cristo. Inclusive, tudo que essas pessoas fazem é visando o dinheiro. E aqui vai outro ponto dos quais nós já tocamos, que é a questão da manipulação. Eles precisam recorrer ao medo. Eles precisam distorcer as coisas para inculcar na mente das pessoas para que elas possam obedecê-los. Então não existe uma vontade espontânea, não existe um desejo do coração. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de contribuições, lembrando que segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo não está falando de dízimo. Ele está falando de contribuições humanitárias. E quando ele está falando a respeito disso, ele vai dizer que essa contribuição, essa prática, ela deve ser fruto de entrega voluntária, de amor pela causa, de amor pelos próximos. E não por medo do inferno. E não por uma manipulação barata, uma manipulação religiosa barata. Quando eles não te ameaçam com o inferno, eles mexem com a sua ganância. Porque eles vão dizer o seguinte, olha, dá o seu dízimo, que aí Deus vai te abençoar 10 vezes mais. Então é uma manipulação descarada, só não percebe quem não quer. E aí eles dizem, né, se você não gastar o seu dinheiro na igreja, você vai gastar na farmácia, você vai gastar no mecânico. Ou, né, se você dá o seu dízimo, Deus vai te abençoar, você vai ter uma promoção no seu trabalho. Irmãos, eu acredito que nós devemos sim contribuir. Eu acredito nisso, eu não sou contra a contribuição de maneira nenhuma. O que eu sou contra é a mentira. Eu não suporto essas mentiras que têm sido propagadas nos púlpitos. Só que a coisa não para por aí, não. Alguém pode pensar, tá bom, o cara tá errando na questão do dízimo, mas no geral ele acerta, meus queridos. Se a pessoa recorre a uma manipulação baixa, uma manipulação barata por uma questão como essa, o que será que ele não está disposto a fazer por outras coisas? Por questões mais sérias. Porque são pessoas que só veem o próprio bem-estar. São pessoas que só olham para o próprio umbigo. Então, onde nós vamos parar com essa realidade evangélica do nosso país?
É preciso que você tome uma atitude agora. É preciso que você se posicione contra as falsas lideranças, contra os falsos ensinos, contra essas coisas que mancham o nome de Cristo, contra essas coisas que mancham o reino de Deus. Essas pessoas, elas não têm mais vergonha na cara. Essas pessoas, elas não têm... a cara nem queima mais para mentir descaradamente diante da igreja para conseguir arrancar o máximo de dinheiro que eles puderem. E aí eles vão zombar mais uma vez da sua cara, da cara dos fiéis, indo viajar pelo mundo afora. Na primeira classe, em carros de luxo, comendo da melhor comida, enquanto o fiel, muitas das vezes, não tem o que comer, não tem um botijão de gás. Gente, pelo amor de Deus, a gente já é explorado pelo governo. O Estado já acaba, já achincalha a vida da população. E aí vem o líder manipulador religioso e ainda joga ainda mais a pessoa na lama. Manipulando, enganando, prometendo falsas esperanças para a pessoa. Nós não podemos suportar mais isso. Nós precisamos dizer um basta. Nós precisamos dizer um basta. Se você gostou do vídeo, se você concorda com o que eu estou dizendo, não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar. Não deixa de compartilhar no grupo da igreja, no grupo da família, com as pessoas que você sabe que precisam ouvir. É isso que eu estou falando. Que a nossa mensagem possa chegar o mais longe possível. Inclusive, nós estamos enfrentando perseguições por causa das coisas que nós estamos dizendo aqui. Por causa das verdades que nós estamos expondo aqui neste canal. Gravando vídeos expondo as mentiras, as manipulações. Pessoas que nos mandam mensagem e até nos ligam. Dizendo pra gente baixar a bola, dizendo pra gente maneirar. Pessoas que estão nos perseguindo, fechando as portas, nos tolhindo de várias liberdades, justamente porque se sentem ameaçadas por aquilo que nós temos falado aqui. Então, novamente, meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. E até a próxima, se Deus quiser.